Boa noite. O debate sobre as cotas raciais ou étnicas nas universidades foi reativado nas redes sociais a partir do julgamento no Supremo Tribunal Federal de cotas na Universidade de Brasília, UNB. O Supremo votou a favor das cotas porque entendeu que o sistema ajuda a compensar a discriminação registrada na história do Brasil e abre as portas da universidade para maior número de negros. Segundo o levantamento da Educafro, no seu mapa de ações afirmativas, aproximadamente 440 mil pessoas já entraram no ensino superior graças às cotas, desde 2003, ano em que o sistema teve início no Brasil. Desse total, cerca de 110 mil são afrodescendentes. O Brasilianas.org de hoje retoma um tema que já foi discutido aqui em 2010, que é o sistema de cotas no Brasil. Nós vamos discutir os principais argumentos a favor e contra, e também falar do impacto que essas ações já provocaram no sistema educacional brasileiro. A defesa do sistema de cotas para afrodescendentes reforça o conceito de reparação de danos e abusos provocados no período da escravidão. Já os críticos argumentam que o sistema deve levar em conta a questão da renda, ou seja, uma cota que considere os mais pobres, independentemente da cor da pele. E há os que defendem as cotas sociais com o viés racial, ou seja, aluno de escola pública e, dentre deles, uma vantagem adicional para os afrodescendentes. Para falar do assunto, recebemos aqui no estúdio São Paulo o advogado e militante do movimento antirracial, José Roberto Militão, e o mestre em Direito pela USP, especialista em Direitos Humanos, Osmar Teixeira Gaspar. E do nosso estúdio do Rio de Janeiro, recebemos o economista do BNDES e ex-pesquisador do IPEA, Marcelo Trindade Mitterhoff. E contamos também com a colaboração da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode enviar sua pergunta acessando o site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos entender quais são os argumentos prós e contras em torno das cotas. Mas antes, vamos ver o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a decisão de uso de cotas raciais como critério para entrar na Universidade de Brasília. No julgamento, feito há 2 semanas, a decisão dos ministros foi unânime. A ação foi ajuizada pelo Partido Democratas, que considerou que a política de cotas raciais, aplicada no vestibular da UNB, descumpria a Constituição, ao ferir o preceito de igualdade de direitos de todos os brasileiros. Mas, segundo o relator, ministro Ricardo Lewandowski, as políticas de ação afirmativa adotadas pela Universidade de Brasília estabelecem um ambiente acadêmico plural e diversificado. Para ele, essas ações têm o objetivo de superar distorções sociais historicamente consolidadas. O ministro disse ainda no relatório dele que essas políticas de inclusão da UNB são transitórias, com revisão periódica de resultados. Todos os demais ministros do Supremo seguiram o voto do relator e concluíram que a decisão da universidade de optar pelas cotas raciais é compatível com os valores e princípios da Constituição. As cotas não deixa de ser uma das espécies, um substrato das ações afirmativas que envolve um conjunto. O ProUni é uma das formas de política de ações afirmativas, né? Eu lembro nitidamente que eu era um dos poucos negros da minha turma na graduação, na PUC do Rio de Janeiro. Na verdade, da minha formatura, eu lembro só eu como negro, da minha turma, poucos negros. E do ProUni, naquela época, na verdade, não tinha esse programa. A minha orientadora, a professora Silvia Pimentel, que é uma professora que leciona há mais de 20 anos aqui na PUC de São Paulo, ela me disse que nesse período de 20 anos ela viu 8 negros na graduação aqui na PUC de São Paulo. E ela disse que com o ProUni, com o Programa Universidade para Todos, ela consegue ver uma média de 8 alunos a cada semestre. Então, o programa ProUni, eu vejo como uma das políticas, inclusive implementadas pelo governo federal, de acesso aí aos afrodescendentes e às populações menos abastadas, né? Bom, nesse debate aqui nós temos 3 debatedores que são a favor de políticas de inclusão, de políticas afirmativas, mas há nuances diferentes aí. Eu queria começar com o advogado José Roberto Militão, que participou inclusive do programa de 2010 sobre as cotas, para ver a visão dele sobre essa questão racial.
Nassif, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele foi, na verdade, um julgamento sobre uma ação específica lá da UNB, em que o partido que entrou com a ação, o DEM, na verdade, é um partido que se coloca contra todo tipo de ações afirmativas. E isso acabou induzindo o egrégio tribunal a decisão sobre ações afirmativas em si, em que o viés de cotas ele passou mais ou menos à margem objetiva do debate. Eu, particularmente, sou um antigo defensor de ações afirmativas, em que eu contesto, e lá no julgamento, de um lado, estavam quem contestava qualquer tipo de ações afirmativas, tinha o Nação Mestiça, que contestava as ações afirmativas para negros, em que alegava a exclusão dos mestiços, que é um conceito racial, que seriam os pardos, e uma defesa do Rio Grande do Sul, que falava em nome mais ou menos de estudantes brancos excluídos. Na verdade, eram todas teses raciais, defesas de teses raciais. E, do outro lado, o movimento negro também defendendo uma tese racial, a tese de inclusão racial. Na verdade, a tese que eu defendo, ela não estava ali em julgamento, que era ações afirmativas sem o recorte racial. Por que sem o recorte racial? Porque existe o racismo, ele atua, ele prejudica, ele causa prejuízos à população afrodescendente. É verdade. Mas existe o racismo porque existiu a criação, a construção social citada no julgamento do conceito de raça, para oprimir. E o tribunal acabou acolhendo a argumentação do movimento negro de que esse termo de raça, construído para oprimir, deveria ser utilizado agora para incluir. Mas a experiência humana sobre isso é que é o grande problema. Sempre que o Estado utilizou o conceito de raça, em qualquer sentido, esse conceito de raça ele aprofunda na população a crença em raça. E a crença em raça, como o conceito foi criado, com uma classificação hierárquica, quem pensa em raça, pensa em hierarquia, pensa na raça superior, pensa na raça inferior, e a raça inferior, nessa classificação, é, entre aspas, a raça negra. Então, quando o Estado fala em raça, ele está legitimando o velho discurso racista. Osmar, o que você acha dessa posição? Bom, eu discordo parcialmente das colocações feitas pelo colega José Roberto Militão. Primeiro, em razão da questão histórica que você fez a introdução inicialmente. Não se pode negar a história de que os escravizados descendentes tiveram enormes prejuízos. Há que se fazer uma pergunta: qual o benefício que, ao serem escravizados, os negros tiveram como legado? O oposto é verdadeiro. Aqueles que escravizaram negros tiveram, efetivamente, muitas vantagens econômicas, ao passo que a população descendente de escravizados africanos e brasileiros restou-lhe apenas prejuízos econômicos, prejuízos materiais, que agora a mais alta corte da nação vem, efetivamente, corrigir para que se possa minimizar, reduzir prejuízos que se tornam ou que se mantêm perenes e que efetivamente têm prejudicado essa população. Eu imagino que seria muito temerário a gente emitir hoje qualquer opinião que não fosse embasada no voto proferido pela mais alta corte da nação. Eu não creio que ela tenha sido induzida, como sugeriu o José Roberto Militão, por conta da ação proposta pelo Partido Democrata. O que me parece paradoxo é que um partido político que tem destinação específica tenha necessariamente ingressado com essa ação. Para mim, me parece que seria extremamente natural que a sociedade, que as suas instituições de sociedade, pudessem, eventualmente, se sentissem seus direitos violados, fazerem esses questionamentos. Agora, um partido político, para mim, me parece extremamente estranho, extremamente paradoxal, que ele deixa da sua função principal para questionar assuntos que são exclusivamente ligados e que deveriam ser discutidos pela sociedade. Então, enquanto partido, isso me parece extremamente estranho e, mais ainda, é na linha do que ele colocou, quer dizer, um partido que se vê
diametralmente oposto a qualquer tipo de ação afirmativa para negros. Porque a ação afirmativa para brancos, que estão constituídas há muitos anos, desde a época em que se constituiu no Brasil a distribuição das capitanias hereditárias e depois também a legislação lá que permitia a questão de cotas através de implementos através das escolas públicas no Nordeste, de fazendeiros, uma série de outras ações afirmativas que eram feitas para brancos, jamais foram questionadas, porque, na verdade, os beneficiários são esses mesmos que até hoje fez com que o Supremo Tribunal Federal fizesse essa correção necessária. Agora, se o DEM fosse uma questão médica, a gente chamaria de a visita da saúde, né? Exatamente. Bom, vamos para o Rio de Janeiro, que o Marcelo tem uma posição um pouco oposta aí em relação a essa questão da herança histórica. Marcelo, essa questão da herança... Marcelo, essa questão da herança... Boa noite, gente. Essa questão Boa noite, gente. Boa noite a todos em São Paulo. Eu tenho uma posição que se reflete em mais ou menos meia dúzia de argumentos, mas eu vou abordar 3 argumentos, estou sem retorno, que foram tocados aqui pelo Osmar e pelo José Militão, o primeiro deles é o seguinte, eu sou a favor... Sabe o que? Marcelo, a gente vai dar um tempinho até consertar essa questão do retorno e do eco aí. Assim que acertar, a gente volta com você aí. Militão, vamos pegar um ponto relevante. Se você for comparar um afrodescendente de classe média e um branco de classe pobre, é evidente que o branco é a parte vulnerável. Mas se você for comparar o branco pobre e o afrodescendente pobre, a parte mais vulnerável ainda é o afrodescendente pobre. Então, tem setores que acham o seguinte, você tem que ter uma política de inclusão social com um recorte, que nem a Unicamp fez, encarando um pouco essa desvantagem que se tem quando estão em situações idênticas. Como é que se analisa essa proposta? Não, esse argumento, ele é um argumento procedente, é evidente que todos nós, pretos e pardos, sabemos o que é o racismo no Brasil, a carga disso que carregamos para poder ter algum tipo de inserção. Agora, a solução e o custo da solução disso é que precisa ser avaliado. O que eu argumento nesse sentido? Primeiro, que quando você utiliza pelo Estado um equipamento, um instrumental, em que ele vai produzir efeitos colaterais piores ou mais agravantes do que o resultado obtido, você precisa buscar alternativas. O uso pelo Estado do conceito de raça, o ministro Lewandowski, baseado numa doutrina que ele citou, ele diz, olha, se a raça foi utilizado para excluir, nós devemos utilizar a raça agora para incluir e depois utilizarmos a raça, o conceito de raça, para destruí-la. É um silogismo absolutamente impossível. Abstratamente impossível de você pensar em termos concretos, porque o conceito de raça ele foi feito para excluir, para hierarquizar. Ele nunca será um conceito inclusivo. Ele não tem nenhuma experiência na história da humanidade, não tem nenhuma experiência de cotas em que a raça tenha sido utilizada de forma proveitosa e eficiente para o conjunto da sociedade. O exemplo, inclusive, citado no julgamento dos afro-americanos, ele, segundo bons doutrinadores, respeitáveis doutrinadores afro-americanos, pessoal de academia, que estudam e que hoje fazem uma crítica torrencial ao resultado psicossocial das cotas raciais. Defendem que continue existindo ações afirmativas, mas, inclusive, a Suprema Corte lá proibiu que a raça exclusivamente fosse utilizado como critério de cotas. O que há nos Estados Unidos é a permissão para que a raça, diferente de nós, que consideramos a cor que discrimina, lá é a raça, que a raça fosse utilizada exclusivamente. Pode ser utilizada em conjunto com outros fatores. E esse caso da desigualdade inicial que nós temos, ele há de ser compensado por políticas públicas,
orçamentárias eficazes, bolsas de estudos, políticas de fazer com que as crianças que têm um talento, que queiram estudar, possam. Eu sempre cito o Frei Davi e o Dr. José Vicente, da Faculdade de Palmares, e o Frei Davi com o Educafro, e os demais cursinhos comunitários, como exemplo extraordinário de ações afirmativas, e que deveriam ser financiados pelo Estado. Aqueles jovens estudantes que ficam lá sábado, domingo, feriados, estudando nas suas horas de folga, deveriam receber bolsa de estudo para poder estudar e se prepararem para competir. Isso sim são ações afirmativas, em igualdade de condições, porque há uma desigualdade pretérita, há uma desigualdade da pobreza, há uma desigualdade da escola pública inferior, de péssima qualidade, e que o Estado então precisa investir orçamentariamente, e aí investir orçamentariamente para que essas crianças, jovens, adquiram a competência de competição. É diferente de você usar o primeiro conceito filosófico de ações afirmativas, que é de John Rawls, lá de 1971, que legitimou o início de cotas nos Estados Unidos, de que, existindo uma desigualdade histórica, aqueles que estão em desigualdade devem ser buscados e trazidos à linha do ponto de partida. Mas, além disso, ele dizia, olha, como eles estão uma desigualdade histórica, eles precisam ficar um pouco à frente para que, na competição, eles cheguem em igualdade de condições. Isso justificava as cotas, mas essa filosofia de ações afirmativas foi logo superada. Em 78, a Suprema Corte já proibiu nos Estados Unidos que se utilizasse somente esse critério racial para colocar alguém à frente na disputa. E sim a ideia de que deve somar diversos fatores para que ele esteja em igualdade de condições. Esses fatores, além da renda, o que mais? Bolsas de estudos, né, eu acho que no caso específico de universidades. Nos demais casos, eu cito sempre o Bolsa Família. Bolsa Família é o maior programa de ações afirmativas para a população afrodescendente no mundo. Nunca foi executado um programa tão grande, e já em 10 anos seguidos, beneficiando a população brasileira, afrodescendente, em qualquer lugar do mundo. São 30 milhões de afro-brasileiros que saíram da miséria absoluta. Sem ter o critério racial. Sem ter o critério racial, e ninguém diz que é racial. Não há necessidade de dizer. Osmar, a gente vem, então cai em duas questões, fazendo o oposto que eu perguntei para ele. Né? O afrodescendente de classe média, ele tem uma situação privilegiada em relação ao miserável de classe, ao miserável branco, digamos assim. E se você tem, digamos, na base social a maioria negra, qualquer ação afirmativa pegando a classe de menor renda, estatisticamente beneficia a maioria negra. A partir do momento que se faz o recorte racial, não se corre o risco de perder o foco nos verdadeiros vulneráveis, que são os pobres, miseráveis, e dentre eles, mais ainda, efetivamente, os negros. Olha, Nassif, a implementação de políticas públicas, as chamadas ações afirmativas, elas visam, antes de qualquer coisa, corrigir o ponto de partida. Há uma divergência muito grande em relação a esses dois grupos. Fossem esses argumentos totalmente epistemológicos, ou seja, verdadeiros, eu penso que o Estado não precisaria efetivamente implementar políticas públicas com corte racial. Mas ocorre, em contrapartida, quando você busca os dados estatísticos fornecidos pelo próprio Estado brasileiro, se compara e se constata que a maioria, a parte mais vulnerável, é exatamente a população negra. Então, o Estado brasileiro, ele precisa efetivamente implementar políticas públicas com corte racial para atingir especificamente essa população. Porque, do contrário, você vai demorar quantos anos mais para fazer a inclusão dessa população? Nós estamos falando de uma população que precisa ser incluída não mais com 400 ou 500 anos, mas ela precisa ingressar agora no mercado de trabalho, nas universidades, para ontem. Então, se você não fizer esse recorte racial, se você não buscar essa população que está afastada em razão do ponto de partida, porque a gente tem que levar, não se pode negar a questão histórica. Mas como fica o afrodescendente de classe média? Mas quantos são os afrodescendentes de classe média? Busca nos dados do IPEA. Mas eles entrariam também? Como? Eles seriam beneficiários? Olha, eu acho que primeiramente precisa esclarecer o seguinte.
As questões de ação afirmativa, eu acho que os meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão, prestariam um grande serviço esclarecer à população brasileira o seguinte: as universidades são autônomas. Os programas de ações afirmativas serão implementados pelas universidades. Em nenhum momento o julgamento do Supremo Tribunal Federal interferiu ou sugeriu qualquer coisa que pudesse macular a direção ou impedir com que as universidades perdessem a sua autonomia. Portanto, esses programas serão implementados efetivamente pelas universidades. Elas que dirão a forma e o modelo que elas irão adotar. Agora, obviamente, se você tem na população brasileira, se os dados estatísticos demonstram que a maioria dos descendentes de escravizados africanos é que ainda se encontram em estado de completa miserabilidade, é essa população que você vai ter que atender. Você tem que fazer recorte racial para atender essa população. Bom, agora a gente vai para o Rio de Janeiro, torcendo aí para que tudo dê certo. É com você, Marcelo. Torcendo aí para que tudo dê certo. É com você, Marcelo. Torcendo aí para que Boa noite, certo. gente. É com você, Marcelo. Torcendo aí para que... Boa noite. Pode ir, Marcelo. Tá ok? Boa noite. Pode ir, Marcelo. Bom, o meu argumento a favor das cotas raciais, ele é único. Eu só sou a favor das cotas raciais porque eu entendo que ele é um instrumento para a diversificação da elite. Nesse sentido, ele é um argumento bem próximo do que o Militão falou sobre a questão da racialização da sociedade. No meu caso, eu me preocupo com a racialização da sociedade, mas eu me preocupo especialmente com a racialização da elite. Portanto, as cotas raciais tentam desracializar a elite brasileira, para que tanto a população se enxergue na elite, como a elite se enxergue na população, que é um jeito de fazer com que o país fique mais coeso. Nesse sentido, as cotas raciais, elas não são, no meu ponto de vista, uma reparação histórica. Primeiro, porque eu considero isso um tanto quanto inconcebível, porque os negros que existem hoje não foram escravizados e tampouco os brancos foram beneficiários dessa escravidão. O objetivo, ao desracializar a elite, é fazer com que o país daqui para frente seja um país mais coeso e que busque conjuntamente o desenvolvimento. Além disso, as cotas raciais não são, para mim, uma política de inclusão social. Ela é um objetivo paralelo e distinto à inclusão social. A inclusão social, ela é, do meu ponto de vista, algo muito mais importante, porque ele tem efeitos muito mais poderosos do que as cotas podem prover. Mas é justamente por isso que as cotas devem ser um instrumento estritamente racial e não um instrumento social. Porque as políticas sociais, elas devem ser basicamente políticas de universalização em que o Estado deve prover serviços públicos de qualidade. Ele, ao fazer isso, ele necessariamente vai beneficiar os negros que hoje têm serviços públicos de má qualidade por serem pobres, os pobres aqueles que usam serviços públicos, enquanto a classe média e os ricos estão afastados tanto da escola pública, quanto dos hospitais públicos, quanto dos transportes públicos e a imensa maioria dos serviços públicos oferecidos pelo Estado. Então, a gente precisa ter uma política de universalização uma política de universalização que seja o foco da política social. Mas a política de cotas, ela tem o objetivo simplesmente de desracializar a elite brasileira. Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma pergunta enviada por um dos nossos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode mandar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Priscila. A gente recebeu diversas perguntas de telespectadores que, de alguma forma, questionam
coisas que já foram abordadas aqui na questão de alternativas não discriminatórias e também a questão da inclusão não só pela raça, mas também pelo poder aquisitivo. Eu perguntaria, uma vez que essas perguntas já foram respondidas, o que poderia ser proposto pelo o que poderia ser feito, ou qual decisão o STF poderia ter tomado para não cair na questão da raça, que é um conceito perigoso, como o senhor disse? Olha, minha grande decepção, os advogados dizem o seguinte, a gente aprende isso no primeiro ano da faculdade: decisão do tribunal cumpre-se, não se discute, mas nós podemos debater. E a grande decepção para mim no julgamento foi o aspecto filosófico do julgamento. Ao contrário do que diz o Marcelo, quer dizer, as ações afirmativas ele deve ser buscado como instrumento, a fonte original disso é um instrumento para destruir o racismo, não é para racializar, mais ou menos como ele colocou, a elite brasileira. É pelo contrário, é para destruir na cabeça da população, na cultura popular, a existência de raça e a prática do racismo. O Supremo Tribunal, ele acabou aceitando mais ou menos a tese que o Marcelo defende ali, de que é necessário, o Dr. Márcio Tomás Bastos usou na sustentação dele a expressão de colorir os álbuns de formatura do Brasil com a cara preta. Sinceramente, como humanista, eu estava ali, fui lá em Brasília assistir o julgamento. E eu estava ali como um humanista que não queria que o Brasil consolidasse a ideia de raças, me senti extremamente decepcionado, porque o que o tribunal acolheu foi essa ideia de que o Brasil precisa colorir o seu álbum de fotografia. E o que eu falo e repito com toda insistência, o Brasil precisa ser mais humano com o seu povo. Não há cabimento que o Supremo Tribunal autorize que o Estado, como foi feito no Rio de Janeiro, faça uma manipulação da escassez, retirando vagas de pobres brancos e entregá-los sobre o conceito de raça para pobres pretos. Pessoas que, em grande parte, são da mesma família, da mesma comunidade, da mesma escola pública, passam a disputar somente os pobres essa escassez sem que o Estado tenha investido nenhum real orçamentário para resolver um problema que é um problema do Estado, a falta de oportunidades e a falta de capacitação dos jovens para disputar as vagas da universidade. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. .org, que hoje discute o sistema de cotas raciais no Brasil. Recebemos no nosso estúdio em São Paulo o advogado e militante do movimento antirracial, José Roberto Militão, e o especialista em direitos humanos, Osmar Teixeira Gaspar. E do Rio de Janeiro, contamos com a participação do economista do BNDES e ex-pesquisador do IPEA, Marcelo Trindade Mitterhoff. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a ampliação do sistema de cotas, as políticas afirmativas e a contrapartida que se pode exigir da iniciativa privada. Renato Neves de Oliveira, que você viu na reportagem de abertura do programa, é do Educafro, entidade que promove a inclusão dos negros e pobres no sistema educacional brasileiro. Segundo ele, as universidades que adotaram o sistema de cotas já têm resultados positivos. Renato lembra ainda de outras iniciativas que ajudaram a incluir negros, como a parceria do Instituto Rio Branco e no CNPq, que passaram a distribuir bolsas de estudos de preparação para a carreira diplomática. Vamos ver. Essas bolsas, para ter acesso, é necessário fazer uma prova, é necessário avaliação. E hoje o Itamaraty está mais colorido. A gente consegue vislumbrar não só brancos representando o Brasil, mas também negros. E o mais interessante é que, recentemente, além da bolsa, hoje existe uma porcentagem a ser preenchida para negros para a carreira diplomática. E a produtividade desses negros que entram para a carreira diplomática é fantástica. Não caiu o nível, inclusive, da representação do Brasil através desses negros, como também dos alunos da UNB, da UERJ, que entraram através desse tipo de das políticas de ações afirmativas.
a universidade, além de se tornar mais diversificada, a qualidade também aumentou. As políticas de ações afirmativas são políticas que envolvem não só a atuação do poder público, mas envolvem também a atuação da iniciativa privada para atender segmentos da sociedade que foram discriminados do passado. Então, eu estou focando aqui a questão ética, a questão racial, mas também entra a questão de gênero, que é de relevância, a questão da mulher. Nós temos políticas de ação afirmativas com relação ao deficiente físico. As políticas de ações afirmativas têm uma importância muito grande nos anos 40, na Índia, com relação às castas inferiores que não tinham acesso a determinadas políticas públicas. Nos Estados Unidos, com Kennedy, com Johnson, nos anos 60, também teve uma importância muito grande. Gonzalo, eu estava outro dia conversando com uma grande especialista em políticas de inclusão e ela mencionava a dificuldade que tem grupos de excluídos de se sentir solidários com outros grupos de excluídos, né? Daí entra a questão dos deficientes auditivos em relação a outros tipos de deficientes. Militão, você que milita há muitos anos aí nessa área de inclusão, saindo da universidade e pegando um contexto mais amplo aí, o que seriam políticas virtuosas aí de inclusão, inclusive na questão do mercado de trabalho? São políticas e ações afirmativas sempre, que inclui mercado de trabalho, sim. E o Estado tem um papel a desenvolver nisso, que não é a segregação de direitos. O Estado não pode fazer a segregação de direitos, mas ele pode fazer políticas indutoras, que a legislação permite, até como a inversão do ônus da prova, no caso de uma discriminação no mercado de trabalho, um candidato que tenha sido excluído ou que não tenha sido promovido. Nos Estados Unidos se pratica muito processos indenizatórios, inclusive contra grandes empresas. A Shell, há 2 ou 3 anos atrás, fez um acordo com as organizações afro-americanas de $100 milhões de reparação por falta de promoções nos momentos adequados dos afro-americanos. Nos processos de seleção, nos processos de treinamento, quer dizer, no próprio processo de interlocução do Estado com as empresas, levar a consciência da não discriminação, a consciência do combate ao racismo, que é oposta à ideia que o tribunal acatou até de forma expressa, de que é necessário fazer políticas raciais. Não, o Brasil precisa, o mundo precisa de políticas contra o racismo, contra a ideia de raças. E aí eu abordo sempre que houve uma decisão de caráter filosófico na decisão do Supremo, no próprio comportamento do movimento negro, reivindicando as políticas de segregação de direitos. Filosoficamente, a igualdade ela tem 4 conceitos básicos. O primeiro, sempre batido, que foi acatado pelo Supremo Tribunal, é a tese de Aristóteles. O tratamento desigual aos desiguais e o tratamento igual aos iguais, que seria a verdadeira igualdade. E essa tese de Aristóteles ela permeou a humanidade 2.400 anos, 400 anos antes de Cristo e mais os 2.000 anos vigentes. Ela foi acolhida para fazer a escravidão. Era a tese, Aristóteles dizia, se os homens não são iguais, não podem receber direitos iguais. E isso justificava a escravidão na Grécia, justificou a escravidão nas Américas. Esse foi um debate em 1550, 1551, teve um tribunal convocado pelo rei da Espanha em Valladolid. Essas teses foram debatidas. Um filósofo, Ginés Sepúlveda, de um lado, um bispo, o primeiro bispo de Chiapas, no México, com a filosofia cristã de igualdade. Não existe desigualdade, dizia o bispo Las Casas. São todos iguais. E o Sepúlveda dizia não. Os homens não são iguais. Existe o escravo natural. E isso prevaleceu. Os índios foram escravizados, os africanos foram escravizados em cima da tese de Aristóteles, expressamente em cima da tese de Aristóteles. A tese cristã ela ficou no sagrado. No século XVIII vem a tese iluminista. É essa que nos rege hoje, de que todos nascem iguais, com iguais direitos à vida e à liberdade. Essa tese é a tese republicana, é a tese que está na nossa Constituição.
essa tese foi abandonada. O que o Supremo Tribunal acolheu e o que o movimento negro vem sustentando e usando Aristóteles como referência no Supremo Tribunal, no voto do ministro relator, vai sair escrito lá que a tese acolhida foi a tese de Aristóteles. A tese aristotélica da eu queria desigualdade. ver com o Osmar um ponto. Quando você está falando em miseráveis, digamos, dada a igualdade de condições de miserabilidade, o negro ele tem uma desvantagem em Isso não sou eu relação... que digo, são os dados estatísticos fornecidos Sim. pelos próprios estados que apontam isso. Sim. Se você pega divergência social, o negro classe média, o branco pobre... Agora, quando você tem a vantagem do negro classe média. Agora, quando você vai para o ambiente de trabalho, você tem as hierarquias muito bem definidas, as estatísticas apontam que o afrodescendente, o negro, ele tem muito menos chance de escalar, fazer carreira e tudo mais, né? O que se pensa em termos de ações afirmativas para impedir essa vulnerabilidade do negro no ambiente de trabalho? Eu vou lhe trazer um dado que talvez não seja novidade para muitos, mas para algumas pessoas, o telespectador que está nos assistindo, talvez não saiba disso. Veja bem, você pega dois jovens, um negro e um branco, que moram nos grotões das grandes cidades e são oriundos da mesma localidade, frequentam a mesma escola pública, são egressos dessa escola pública, ou seja, receberam a mesma escolaridade. Aí, quando você vai para o sistema, para o mercado de trabalho, especificamente o setor de bancos, o setor privado, você pode caminhar, no caso nós estamos falando em São Paulo, na Avenida Paulista, ou em qualquer bairro aqui, próximo, você, de um modo geral, você não consegue encontrar negros trabalhando como bancários. E, em contrapartida, você encontra brancos oriundos da escola pública, ou seja, onde os negros também estudaram, trabalhando nesses bancos. O que é isso? Isso, para mim, é muito claro. Ora, há uma preferência nítida. Sim, o mercado de trabalho, não tenho dúvida. Extremamente violenta com essa população. É uma exclusão que a sociedade não reclama. E você convive com isso, naturaliza esta ausência constantemente. Então é preciso se implementar políticas públicas para você não reduzir, mas para minimizar, para você terminar com a naturalização da ausência dessa população do mercado de trabalho, das universidades, porque onde mesmo ela se encerra, o próprio nome da universidade, ele parte de um pressuposto de uma pluralidade. Então, quando você não contempla essa pluralidade, tem alguma coisa errada que precisa ser introduzida e ser corrigida. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez, corrigir historicamente essas distorções que se deu lá atrás. Então, mas quando você vai para o mercado de trabalho, que tipo de ação que pode ser feita para impedir essa desvantagem do negro frente ao branco na mesma condição? A primeira coisa é fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, debater, esclarecer a população que nós somos absolutamente iguais, nós somos capazes exatamente como os brancos, como os japoneses, como qualquer outra pessoa. Nós somos seres humanos, em primeiro lugar. E, sendo seres humanos, nós somos absolutamente iguais. Não temos nenhuma diferença. O que nós queremos, efetivamente, é ser tratado como tais, como iguais. E precisamos, para tanto, ter oportunidades. E o Estado que nos faltou lá atrás, que com a falta de implementação de políticas públicas, ele tem, sim, o dever, a obrigação, até porque está na própria Constituição. Embora conste na Constituição, nos tratam de forma muito diferente. O mercado de trabalho retrata isso com absoluta naturalidade. Eu mesmo trouxe na minha pesquisa, feita na própria USP, onde eu aponto, em 5 anos, que as revistas brasileiras trazem apenas 94% de mulheres brancas contra apenas 6% de mulheres negras nessa mesma revista. Ora, obviamente, isso tem um reflexo muito grande no mercado de trabalho. Bom, nós vamos para o Rio de Janeiro e voltar com o Marcelo. E, Marcelo, como é que você vê essa questão da inclusão no mercado de trabalho? Nassif, antes, deixa eu só corrigir algo que ficou mal compreendido da minha primeira fala. Eu entendo que a gente precisa desracializar a elite brasileira, porque a elite brasileira ela é racializada e ela é branca. Então, ao contrário do que o Militão entendeu, eu não defendo a racialização, eu defendo a desracialização da elite. E eu
faço questão de usar esse termo porque eu acho esse termo um termo importante e caro para aqueles que combatem as cotas raciais. O segundo ponto que eu acho importante é o seguinte, é que a gente está falando muito em ações afirmativas e considerando que as cotas raciais não seriam ou seriam um tipo de ação afirmativa danosa. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente poderia, no limite, também dizer que as delegacias de mulheres são frutos do machismo, porque as mulheres deveriam ser bem tratadas em todas as delegacias, e isso é verdade. No entanto, se identificou e pragmaticamente se estabeleceu uma política de criar um ambiente em que as mulheres se sentissem mais à vontade para fazer as denúncias de violência doméstica, de violência contra a mulher em geral. Então, acho que é importante fazer esse esclarecimento. Em relação ao mercado de trabalho, a primeira coisa é o seguinte, eu acho que enquanto a gente tiver uma elite que se enxerga como branca, os negros vão continuar tendo dificuldade de ascender as posições mais relevantes no mercado de trabalho. Então, eu continuo achando que o importante é diversificar a elite. E, nesse sentido, eu acho que é possível a gente pensar em mecanismos de apropriação mais direta da renda, porque a educação é um mecanismo de ascensão social indireto, né? E, por exemplo, através de cotas para negros e pardos nos serviços públicos. Até mesmo poderia ser possível pensar na iniciativa privada, mas aí eu acho que a gente poderia chegar num nível de atrito que traria mais problema do que benefício. Bom, vamos a mais uma pergunta que a Priscila selecionou dos nossos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo e ainda dá tempo de mandar sua pergunta para o site www.brasilianas.org. Priscila. Só para não ser injusto, os telespectadores que fizeram perguntas parecidas com os assuntos abordados, os temas, né, o enfoque na discussão do bloco anterior, Lucas Costa, de Pernambuco, Antônio Gonçalves, de Aracaju e Pedro Ivo, do Rio. Agora a gente tem perguntas de telespectadores que estão preocupados com essa questão da ampliação das políticas afirmativas. A Verônica Silva, do Recife, o Zacarias Silvio Lima, de Porto Alegre, perguntam por que não incluir nessa discussão os índios? Mas não é injusto beneficiar apenas os afrodescendentes, né? Então, esses telespectadores querem saber como poderia ser ampliada essa discussão. Ok. É evidente que os índios constituem uma categoria especial de brasileiros, tanto pela história, que eram os donos daqui, que foram usurpados seu meio de vida, quanto ao pequeno número que restou desse genocídio praticado aqui pelo colonizador. E merecem um tratamento, sim, aí específico. Eles possuem uma cultura separada da nossa, não há, a aculturação do índio não é comprovadamente o melhor caminho de integração, então eles precisam ser tratados com muita mais especificidade. A questão que a pessoa pergunta, por que só os afro-brasileiros? Não, o que eu falo, na intervenção do Marcelo, é isso, que o Estado brasileiro tem uma dívida com o povo brasileiro, com a população brasileira, que tem diversas procedências distintas, mas que não merece que daqui para frente o tratamento seja cunhado em bases raciais. Porque, embora ele diga que ele queira a desracialização da elite, mas ele usa o termo cota racial para fazer isso. Então, você não vai desracializar se você usar raça. Você vai reforçar a ideia de raça. O que nós precisamos é fazer a diversidade humana do povo, da representação brasileira em todos os níveis. E essa diversidade humana é com políticas humanistas, universalistas, que incluam, independente da cor, da origem, do sexo ou da condição física e social das pessoas. Esse Estado é necessário ser edificado, ele nos falta. E a Constituição, ao contrário do decidido no Supremo Tribunal, ele não manda fazer segregação de direitos em base de raça. Ele manda que o Estado, que a nossa República tem por objetivos reduzir as desigualdades sociais. E desigualdades sociais
trata e resolve através de políticas sociais eficazes. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas, começando o bloco, te dou a palavra. Brasilianas.org, volta já. Voltamos com Brasilianas.org, discutindo hoje cotas para afrodescendentes. No estúdio de São Paulo, recebemos o advogado e militante do movimento antirracial, o José Roberto Militão, e o especialista em direitos humanos, Osmar Teixeira Gaspar. E no Rio de Janeiro, o economista do BNDES e ex-pesquisador do IPEA, Marcelo Trindade Mitterrand. Nesse último bloco, nós vamos rapidamente, porque está acabando o programa, apontar algumas experiências atuais e o impacto no sistema educacional do país. Primeiro, vamos... Você tinha uma questão... No último bloco, eu queria colocar o seguinte, Nassif. Na verdade, a organização a qual estou representando aqui, que é a Educafro, ela advoga sempre a inclusão de pobres e carentes. Então, portanto, eu acho que é extremamente justo que os indígenas também, pela sua contribuição histórica para a sociedade brasileira, eu não vejo nenhum problema que se inclua indígenas eventualmente nesse programa de ações afirmativas. Agora, obviamente, não se pode negar que os descendentes de escravizados africanos, eles foram os grandes prejudicados por parte da sociedade brasileira. A elite branca brasileira foi quem teve grandes benefícios com a escravização de negros, mulheres e crianças indefesas. Então é preciso que o Estado repare isso. E eu repito, foi isso que o Supremo Tribunal Federal pretendeu fazer na sua ação. Na verdade, essa correção de rumos é necessário que se implemente, é preciso que se faça isso. E a sociedade brasileira precisa entender que ela estava, anterior à implementação de políticas de ação afirmativa, desperdiçando talentos, jogando talentos na lata do lixo. E agora nós vamos colocar esses talentos na universidade, onde todos serão beneficiados. A sociedade brasileira é que vai, na verdade, é que vai tirar proveito da implementação das ações afirmativas. Bom, tem uma questão, telespectador. De Palmas, no Tocantins, o Zacarias Smith pergunta. Primeiro ele diz que ele é contra a adoção de cotas sociais ou raciais na universidade, mas ele pergunta, não seria interessante adotar uma política pública de longo prazo e criar ações afirmativas mais cedo, na infância, por exemplo? Cotas sociais? Aí joga com a questão que o movimento negro tem muita razão em alegar o seguinte, o tempo, ele vai levar o quê? 30 anos, 50 anos? Existem o jovem de hoje que precisa ser incluído. Então, eu penso na ação afirmativa em 50% das vagas das universidades públicas que custam os impostos de todos os brasileiros sejam reservados aos pobres que vão disputar em igualdade de condições. Brancos e pretos disputam igualdade de condições, porque, segundo os dados, 80% das vagas hoje são ocupadas por alunos que vêm de escola privada e de renda familiar mais alta. Se você separar 50%, pelo menos, para os mais pobres, que vai contemplar igualdade de condições de disputa, brancos e pretos, você estará produzindo justiça social e aproveitando os talentos que têm sido desperdiçados. Porque o jovem também, que quando hoje o Estado faz essa manipulação da escassez, retira vagas de pobres para entregar para pobres, ele não está mexendo com os privilégios das elites. Se 25% das vagas ficam reservadas somente para negros, os outros 75% serão disputadas e preenchidas provavelmente pelos mais ricos da elite branca brasileira. Mas isso sempre foi, né? Mas não é justo socialmente falando, em termos de humanidade, em termos de um Brasil que nós imaginamos acolhedor de todos, que se faça essa manipulação de escassez, sem investimento orçamentário nenhum. Então, o investimento ele viria em bolsa de estudos desde a primeira infância, sem dúvida, para os melhores alunos a nível de ensino fundamental, para os melhores alunos a nível de ensino médio, e nos cursinhos, a Educafro está aí, um grande exemplo, são pessoas que estão se preparando para competir. E essa competição ela faz da natureza das universidades. Quer dizer, não se consegue fazer universidades suficientes nos países pobres, pelo menos, para que toda a população chegue. Então, há competição, que ela seja feita em bases humanas, visando que as universidades, inclusive que as universidades em si façam seus programas específicos, não tem nenhum problema. A minha discussão ela se
prende a que o Estado não pode fazer a imposição coercitiva e compulsória de cotas em base de raça. Mas o Estado pôde deixar de fazer a inclusão daquela população que ficou parcialmente ou totalmente desprovida. Sim. Então, na verdade, faltou a parte do Estado. Então é isso que está se discutindo. O Estado faltou e é preciso que ele implemente políticas públicas para fazer a correção disso. Bom, a gente está chegando ao final aqui do programa. O mais importante de toda essa discussão é o seguinte: tem nuance, defesa de um tipo de cota e de outra lá, mas o mais relevante é que as políticas de inclusão, as ações afirmativas são essenciais para um país que se pretende civilizado. E o Brasilianas.org termina aqui. Agradeço a participação dos nossos convidados, o advogado e militante José Roberto Militão, o especialista em direitos humanos Osmar Teixeira Gaspar e o economista Marcelo Trindade Mitterhoff. E você que nos assiste, muito obrigado e não deixe de participar do nosso site, o www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá!